Oi, gente, meu nome é Siddhartha do sexto ano e o meu grupo da Amostra do Conhecimento foi responsável pelo tema João Cândido, o Almirante Negro. Não foi fácil encontrar material sobre ele. Escolhemos um texto que resumia as principais etapas da vida dele. Então, assista ao nosso trabalho a seguir. João Cândido Felisberto, conhecido como Almirante Negro, foi um marinheiro brasileiro notório por ter liderado a Revolta da Chibata. Nasceu no ano de 1880, em Rio Pardo, interior do Rio Grande do Sul, e com 10 anos mudou-se para Porto Alegre aos cuidados do almirante Alexandrino de Alencar, amigo da família do patrão de seu pai. 4 anos mais tarde, João Cândido ingressaria como grumete na Marinha do Brasil pelas mãos do próprio almirante Alexandrino. A Marinha, na época, era destino de jovens excluídos e marginalizados da sociedade, negros em maioria. Era muito comum os rapazes chegarem à Marinha indicados pela polícia. No ano seguinte, o grumete foi destacado por trabalhar no Rio de Janeiro. Na capital, seu espírito de liderança logo o fez se destacar diante dos demais. Aos 20 anos, já era instrutor de aprendizes marinheiros. No início de 1900, tomou parte em uma missão na qual o Brasil disputou com a Bolívia o território do Acre. Estando empregado na missão por 11 meses, contraiu tuberculose pulmonar e voltou para o Rio de Janeiro, onde ficou internado no Hospital da Marinha por 90 dias. Recuperado aos 29 anos, João Cândido foi enviado junto aos outros marinheiros para a Inglaterra, com o fim de familiarizarem com o equipamento do novo navio de guerra brasileiro, batizado como Minas Gerais. Recuperado aos 29 anos, João Cândido foi enviado junto aos outros marinheiros para a Inglaterra, com o fim de familiarizarem com o equipamento do novo navio de guerra brasileiro, batizado como Minas Gerais. Lá, os marujos brasileiros travaram contato com os marinheiros ingleses, que eram um dos grupos de trabalhadores mais politizados e organizados existentes do mundo. A partir de então, os marinheiros brasileiros passaram a questionar a situação da marinha no país. Os questionamentos ganharam a popularidade e os marujos passaram a realizar reuniões e mostrar insatisfações com a situação. Quando as autoridades perceberam o clima de revolta instalado, João Cândido, reconhecido líder dos marujos, foi convidado a comparecer ao palácio do governo do então presidente Nilo Peçanha, que tentava fazê-lo aliado na reunião. O marujo resistiu à tentativa de aproximação e, em nome dos marinheiros, pediu o fim da chibata. Em 22 de novembro de 1910, 6 dias após a punição de 250 chibatas infligida ao marujo Marcelino Menezes, explodiu a revolta. Os marinheiros, sob a liderança de João Cândido, protestaram contra as condições a que estavam relegados, aos baixos salários, à ausência de um plano de carreira e, sobretudo, contra os castigos de impor chicotadas naqueles que cometiam as menores falhas. A punição da chibata era uma prática herdada da Marinha Portuguesa e os castigos eram realizados à vista dos demais marinheiros. Os revoltados tomaram então 2 encouraçados e apontaram para a Baía de Guanabara, pedindo pelo fim da chibata. João Cândido liderou o encouraçado Minas Gerais, maior navio de guerra brasileiro recém-adquirido. Com Minas Gerais, aliaram-se os encouraçados São Paulo e Bahia. Após 4 dias de enorme tensão na capital federal, a revolta chegou ao fim quando o governo concedeu anistia aos revoltosos. No entanto, ao final de 2 dias deu-se início a um cruel processo de perseguição. Em 9 de dezembro, deu-se início a um monte armado na ilha, que dividiu os marujos. João Cândido e alguns líderes da revolta de novembro posicionam contra o monte, julgando que este poderia enfraquecer a causa. Os amotinados são mascarados em menos de 24 horas, e muitos oficiais também terminaram mortos. Apesar de ter se posicionado contra a revolta da Ilha das Cobras, João Cândido foi preso ao desembarcar do Minas Gerais, sob a alegação de ter desobedecido ordens superiores. Novas levas de prisão de marinheiros superlotaram os presídios. O almirante negro, então, foi transferido ao lado de outros 16 marujos para a Ilha das Cobras, onde foram trancados em uma solitária no dia 24 de dezembro.
No dia 26, ao abrir a cela, o oficial disparou-se 16 dos presos mortos, em razão de cal, usando para desinfetar a solitária. Ter penetrado no pulmão dos presos. Apenas João Cantino e o soldado naval João Avelino sobreviveram. O fato ficou marcado tragicamente na memória de Almirante Negro. Em 18 de abril de 1911, João Cantino foi transferido para o Hospital dos Aliados, sob o rótulo de doente mental. Ali ele permaneceu durante 2 meses, conseguindo passar relativamente bem, fazendo amizade com alguns enfermeiros e conseguindo inclusivamente que fizesse alguns passeios pela cidade. Na época, o diretor do hospital era renomado médico, Juliano Moreira. Ao final de 2 meses, sem justificativa, aplausa para sua permanência no hospital. Cantino foi levado de volta ao presídio na Ilha das Cobras. Finalmente, após 18 meses de prisão, João Cantino e os marujos, seus companheiros, foram levados ao Conselho de Guerra para serem julgados. No julgamento, são defendidos por advogados contratados pela Irmandade da Igreja Nossa Senhora do Rosário, que nada cobram por serviços. Na madrugada do dia 1º de dezembro de 1912, são absolvidos, mas excluídos da Marinha pelo Conselho de Guerra. Ao sair da prisão, João Cantino encontrou-se sem dinheiro, abatido com 32 anos e apenas a roupa do seu corpo. Após um curto tempo procurando emprego, foi acolhido pelo carpinteiro Freitas, que lhe ofereceu abrigo. Logo passou a namorar Mariteira, uma das filhas do carpinteiro. Tornou-se conhecido pessoa do bairro que ficava animada em ouvir histórias de revolta. Olá, meu nome é Gabriel Alexandre Silva de Souza, estudo no Colégio de Paquiscos e Rabiscos do 6º ano. Estou aqui para fazer a minha amostra do conhecimento, a história que a história não conta. O meu grupo recebeu o tema João Cândido, o Almirante Negro. Trabalhando no porto, João Cândido encontrou lugar na tripulação do Valério Antônico, que o marinheiro conduziu com a maestria durante alguns meses pela costa brasileira, tornando-se inclusive comandante do barco depois do proprietário adoecer. Esta foi a primeira vez que João Cândido vestiu a farda de comandante. Após o Natal, casou-se na Igreja da Glória com a filha do carpinteiro que lhe deu abrigo. A bonança do marinheiro, porém, durou pouco, mais de 1 ano, quando João Cândido foi demitido do Antônico e, a pedido do comandante dos portos de Santa Catarina, Ancácio Montes, que era o oficial de Minas Gerais durante a revolta da Chibata, e havia sido preso pelos revoltantes na ocasião. A partir daí, ao encontrar um novo emprego na Marinha Mercante, João Cândido passou a ser sempre boicotado, ora pelo comandante da sua saúde debilitada em 1917. A sua esposa vem a falecer vítima de uma infecção intestinal. 3 anos se passam e João Cândido conheceu Maria Dolores, moça de 18 anos, pela qual se apaixona. Os dois se casam e vão a morar em São João de Meriti, subúrbio da capital federal. João passa então a trabalhar de madrugada na descarga de peixe na praça, enquanto procura ajudar Maria na criação de seus 4 filhos. A relação entre os dois, marcada por diversas brigas, tem um final trágico quando, em 1928, Maria Dolores coloca fogo no próprio corpo em frente às 2 filhas mais velhas do casal. No ano seguinte, João conseguiria a guarda dos filhos e teria mais alguns meses de calmaria, até ficar um dia preso em 1930 por suposta relação com líderes de esquerda que estariam conspirando contra Washington Luiz. No mesmo ano, passou a morar junto de uma nova mulher, a Ana, enquanto sua saúde vai se tornando cada vez mais debilitada e frágil com o trabalho passado na madrugada.
sempre atento à política, sendo constantemente requisitado pelos líderes dos movimentos políticos do Brasil. João acompanhou entusiasmado o surgimento e a atuação do grupo de esquerda, Aliança Nacional Libertadora. Mais tarde, animou-se ainda mais com a Ação Integralista Brasileira, grupo de direita que logo se espalhou entre praças e jovens da Marinha de Guerra. João chegou inclusive a flitar-se no núcleo integralista da Pavuna, mas por fim acaba se decepcionando com o grupo e seu líder Plínio Salgado. Em 1964 foi derrotada a Rebelião dos Marinheiros, liderada pela Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil, que surgiu em 1962, lutando pelo direito da classe. Cândido tomou parte da rebelião, ocorrida pelo prédio da associação, considerada por alguns a versão da década de 60 da Revolta da Chibata. Em 1968, já casado com Ana, João Cândido concedeu entrevista ao Museu da Imagem e Som do Rio de Janeiro, como parte do ciclo História Contemporânea. No ano seguinte, dia 6 de dezembro de 1969, aos 89 anos, João Cândido morreu vítima de um câncer no intestino. Nos anos finais de sua vida, o almirante negro recebeu pensão da prefeitura da sua cidade natal, Rio Pardo. No começo da década de 70, uma das mais belas canções da música popular brasileira, O Mestre Sala dos Mares, em homenagem a João Cândido e à Revolta da Chibata, é lançada por voz Elis Regina, após a letra da canção de Aldir Blanc e João Bosco ter ficado por alguns anos presa na censura pelo fato de exaltar a raça negra.